O Morro dos Ventos Vivantes está ganhando uma nova adaptação. E o episódio de hoje, ele é um pouco diferente, ele é, vamos dizer aqui, uma resenha de com uma pitada do método in place, que é o método que eu criei que identifica padrão de funcionamento da mente por meio da obra escrita, né? Por meio do texto. E eu peguei nesse e no próximo episódio nós vamos falar um pouco sobre Emily Brontë e o Morro dos Ventos Vivantes e também toda a obra poética da autora. O que a sua arte, né? O que os seus textos revelam sobre a mente dessa autora incrível que, apesar desse sucesso, né, que já rendeu, só falando desse filme, desse livro, né, já rendeu várias adaptações em filme. Entretanto, a obra dela foi bastante curta, mas o que toda essa obra revela sobre a mente de Emily Brontë? Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Como será, né, essa resenha diferente, né? Não vou falar apenas sobre a história, embora para quem não leu o livro ainda, nem assistiu o filme, contém spoilers. Para quem leu o livro, para quem assistiu o filme e não leu o livro, vou dizer que pelo menos alguns, né? Eu não assisti todos, assisti um só e eu vi a sinopse dessa nova adaptação que tá para surgir aí. E já digo que pela sinopse não tem muita coisa ali em comum com o livro. Aliás, tem a macro história, mas já tem muita coisa diferente ali sobre a forma como foi anunciada. Enfim, eu sou do time de quem acha que o filme sempre fica devendo muito para os livros, a história contada nos livros e aquilo que eles fornecem, né, para a nossa imaginação construir sobre a narrativa, eles sempre são mais ricos, eles sempre são melhores do que uma mera adaptação ali para um filme que não passa mesmo de uma adaptação, muitas vezes mal feita, embora se isolar e colocar aquela história como não tendo relação nenhuma com o livro, ele fica bem feito, mas quando sempre a gente tem a comparação com a história original, ele fica devendo e muito. Mas, enfim, se você não gosta de spoilers, aí, enfim, dá uma relevada ali, porque não vai perder tanto, assim, o sentido da história. Mas aqui, eu vou dividir esse assunto em 2 episódios, sendo que nesse eu vou falar, sim, um pouco sobre o Morro dos Ventos Vivantes, mas da perspectiva da autora. Esse aqui é focado muito mais na Emily Brontë, sobre o que a sua obra consegue revelar sobre ela, em especial também não só no Morro dos Ventos Vivantes, como nas suas poesias. E no próximo eu vou focar mais nos personagens do Morro dos Ventos Vivantes e o que de acordo ali com o método in place, quais são os traços predominantes de cada um dos personagens principais e o que isso significa, né? O que isso importa no frigir dos ovos, né, na sua vida, como que isso pode te ajudar a entender quem está ao seu lado, a entender a si mesmo e começar a prestar mais atenção na forma de comunicação das pessoas, na sua própria forma de comunicação e o que tudo isso pode revelar ao seu respeito e a respeito dos outros e para ajudar nas suas relações do seu dia a dia. A Emily Brontë, ela viveu, né, no século XIX e na Inglaterra, e ela era filha de pastor, se não me falha a memória, um pastor metodista. Foi criada no campo, ela eram 5 irmãos, né, 4 mulheres e um homem, né, a Emily entre as 4 mulheres. 2 dessas irmãs acabaram morrendo muito cedo por tuberculose, por diversas questões naquele tempo, era muito comum, tanto que a própria Emily também faleceu mais tarde, pelo mesmo motivo. E aí ela viveu ali naquele período,
ela cresceu com poucas distrações externas, as suas biografias disponíveis aí na rede falam que ela era bastante reservada, ela tinha um perfil mais, como que eu posso dizer, mais fechado. Ela tinha um perfil de não gostar muito de contatos sociais, ela era muito seletiva, né? Ela gostava até certo ponto de companhia, mas ela era seletiva e ao mesmo tempo muito criativa, gostava de criar. Tanto ela como uma das suas outras irmãs também gostavam bastante de criar cenários, criar personagens, criar histórias, e foram as duas quem foram as artistas da família, né? O irmão também gostava de pintura, mas como escritoras, ela e a irmã, se o nome me falha a memória, é a Ana, eram as irmãs que gostavam de escrever, que compunham, escreveram, publicaram um livro de poesia juntas e depois publicaram histórias, né, ficção, romances também juntas, e posteriormente foi publicado ali o Morro dos Ventos Vivantes, também, se não me falha a memória, foi uma publicação póstuma, né? Foi sua irmã que acabou publicando o livro após a sua morte, e ela pouco usufruiu do sucesso do Morro dos Ventos Vivantes, né? O que é sucesso até hoje, tanto que, como eu falei no início, já tem uma nova adaptação para ser criada, ou sendo criada, para essa história. Embora a obra de Emily seja curta, ela é uma obra bastante rara, porque enquanto outras escritoras buscavam romances leves ou críticas sociais mais direta, a Emily escrevia sobre as tempestades silenciosas do ser humano, né? Ela escrevia sobre personagens complexos, personagens densos, tanto na sua poesia quanto na obra, né, do Morro dos Ventos Vivantes. Então ela buscava mais essa parte psicocomportamental mesmo, a parte chamamos, né, de personagens psicológicos, né, de profundas reflexões e que saem ali do senso comum em algumas circunstâncias que socialmente seriam esperadas. Então, como eu fiz, né? Eu peguei os principais, alguns poemas disponíveis da Emily, logicamente em inglês. Fiz essa análise dos poemas dela e para buscar um padrão. Claro que na poesia, para quem não sabe, eu também sou poetisa, eu também tenho um livro de poesias publicado, o Rosa Apaixonada, e eu escrevo poesias desde os 13 anos de idade. E na poesia existe o eu lírico, né? Que seria uma espécie de personagem que o autor cria para contar uma determinada história, e não necessariamente aquela história, daquele enredo do poema é uma autobiografia ou algo que de fato aconteceu com aquela pessoa. Muitas vezes vem de desejos, vem de memórias, vem de sonhos, vem de projeções, vem de um relato da vida de alguma outra pessoa que foi adaptada ali para aquele poema. Então, não necessariamente a leitura de um poema ou de uma coletânea de poemas de uma pessoa vai dizer a respeito da vida dela biograficamente falando, porém o método in place, ele não considera esse ponto se é biográfico ou não. Ele pega ali uma sequência, né, de elementos, a linguagem, a narrativa, o pensamento implícito na mensagem, diversos outros fatores, o contexto, a estrutura do texto. Ele pega diversos elementos, junta tudo e faz ali a análise de qual o perfil predominante a partir dessa análise, e juntando todos os poemas dá para ter ali uma predominância, né? Analisando pontualmente, individualmente cada poema, somando tudo, gera ali um padrão, né? Um comportamento padrão que dá para identificar a partir de qual ponto, né? A partir de qual contexto a autora costumava escrever os seus poemas. Então, de acordo com a análise do método in place, o que mais sobressaiu ali nos poemas da Emily Brontë é exatamente o perfil, em primeiro lugar, o perfil realizador, que o próprio nome já diz, é uma pessoa
que tende a executar mais, geralmente aquela pessoa que se coloca naquela posição de deixa que eu faço eu mesma, porque eu sei, eu me garanto, ou eu sei fazer melhor. Tem, na dor, né, esse traço, ele tem uma dificuldade maior de delegar tarefas, ele tende a pegar tudo para si, para executar. Ela tem um pouquinho do traço orador, que traz um pouco de emoção, de sensibilidade, porém é uma sensibilidade muito bem controlada por esses outros traços racionais que são mais seletivos. E também uma dose do estrategista, né? Que ela fica ali com uma espécie de liderança, uma espécie de... Não é soberba, de soberania silenciosa, né? Que eu até anotei aqui como soberania silenciosa nesse sentido de que ela se coloca, como posso dizer, meio que por cima da carne seca, né? Ela sempre se coloca em uma posição de segurança, de que ela está sob controle e de que mesmo quando ela tá ali em algo que aparenta ser um tipo de devaneio, ela sempre se coloca numa posição de está tudo sob controle, nesse sentido que ela coloca as poesias dela, né, a obra poética dela. Então, os poemas da Emily revelam uma pessoa bastante disciplinada, de uma imaginação mais concreta, cheia de natureza, de clima, de matéria. Ela costuma ter uma imaginação mais fria, né, mais pé no chão, mais racional. Ela tem uma linguagem mais firme, uma linguagem mais direta. Ela tem um pouco de lirismo, mas é um lirismo sem excessos, né? Não é aquela poesia melosa. Ela é uma poesia um pouco mais... Ela tem um pouco da beleza lírica, só que ela é polida, ela é controlada, por assim dizer. E é interessante, né, que os pensamentos dela, né, o padrão de pensamento que se revelam na sua poesia, eles nunca paravam na emoção crua. Então eles pegavam os poemas, né, ela pegava a emoção, seja uma emoção positiva ou negativa, e ela processava essa informação, ela transformava essa emoção de uma outra forma, né? Ela não deixava a emoção simplesmente escorrer no poema, ela sempre transformava em algo concreto, em algo um pouco mais pragmático para transmitir a sua ideia. Então, essa é o padrão, né, de funcionamento, por assim dizer, da Emily na produção da sua obra poética. E não é nenhuma surpresa que O Morro dos Ventos Uivantes seja um livro intenso, um texto muito apaixonado e ao mesmo tempo incrivelmente estruturado, né? Que for olhar, ele tem como é que eu posso dizer? Ele é bem magnético, tem uma leitura magnética. Eu peguei ele para ler e eu fiquei ali encantada. Enquanto eu não ficava no fim, eu não me contentei com isso. Eu tava muito tentada a ver o filme antes e eu falei, não, deixa esse filme aí que eu tô com o livro guardado há um tempão, não vou assistir um filme antes de ler o livro porque eu sei que o livro é melhor. Então, quando eu comecei, enfim, eu não parei, eu não sosseguei até terminar a leitura, embora eu tenha me controlado para não sair devorando ele de uma vez só. E ele é incrivelmente estruturado. Ela fala de amor, fala de orgulho, fala de vingança, de desejo, de destinos que acabam se entrelaçando, e tem histórias. Ela conta ali várias partes como que a história dela vai até outras gerações. Então vem todo o impacto das nossas escolhas na história dela. E ninguém ali, em Morro dos Ventos Uivantes, ninguém ali é puramente vilão ou puramente herói. A gente sempre fica ali naquela, dependendo do capítulo, a gente tá torcendo para um, daqui a pouco a gente tá torcendo pro outro, e ela revela algo que também acontece com a gente, né? Por mais que tenha essa coisa hoje, né, do pensamento binário, né? Ou você é bonzinho e eu cancelo quem é ruim, ou você é do mal. Todos nós temos ali os momentos em que a gente vai vir pra cá ou pra lá. E ninguém é 100% bom o tempo inteiro. Não tô nem falando de caráter, não tô falando de
de falta de ética, mas estou falando ali do dia a dia mesmo, que vai ter aquele momento em que a gente vai querer algo que não é tão bom, entre querer e praticar são outras coisas, mas enfim, é só no sentido de que nem todo mundo é herói no sentido clássico da palavra, nem todo mundo é vilão no mesmo sentido da palavra, né? No sentido da literatura. E esses personagens, eles revelam muito a nossa própria natureza humana, a natureza da alma humana, as tendências ruins da natureza humana e como a gente precisa lidar com elas, porque se a gente segue simplesmente o rumo da natureza, pode não dar muito certo, como muitos personagens ali naquela história que a gente pode ver, e falaremos dele também no próximo episódio. E se a Emily, em pleno século XIX, lá isolada no interior, se ela conseguiu mapear com clareza esses movimentos emocionais da alma humana, hoje nós temos acesso à ciência comportamental, à tecnologia, informação, porque você também não pode, né? Porque você não pode aprender a olhar para a alma humana de uma forma diferente, aprender a olhar a comunicação humana, né? O que a comunicação pode te ensinar ou te mostrar a respeito do ser humano, a respeito de si mesmo. Então, estudar, né, entender um pouquinho sobre a perspectiva da Emily, nos lembra que o melhor da literatura nasce quando alguém tem coragem de olhar para dentro de si, olhar para dentro do caos interno e transformar isso em arte, transformar isso em beleza, em sentido. E no próximo episódio nós vamos mergulhar nos personagens do Morro dos Ventos Uivantes, usando também como leitura os traços de caráter e o poder do método in place no entendimento da perspectiva da comunicação humana. E eu te espero no próximo episódio.